I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroy. Give me some peace of mind, it's all I need to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you're everything I need, but I gotta leave. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o podcast do Advogado Inteligente. E hoje nós temos a ilustre presença do Dr. Edmar Ribeiro, o qual é especialista em Direito Público, o qual eu gostaria de trazer aqui uma contribuição da parte dele, o qual tem muito a nos agregar aqui. E, iniciando, eu gostaria de te agradecer, professor Edmar, doutor Edmar, e assim nós somos grandes amigos, porém, para quem não te conhece, eu gostaria de te dar aí umas considerações iniciais, para que o senhor fale aí quem o senhor é, de onde vem, o que faz, quais são as suas perspectivas do futuro, e depois nós vamos prosseguir com as demais perguntas. O senhor está com a palavra. Doutor Bruno Medeiros, um prazer estar aqui nesse podcast. Olá pessoal, uma alegria para mim, uma satisfação. Meu nome é Edmar Ribeiro, sou advogado, já fui empresário no ramo da educação. Nasci na cidade de Manaus, na década de 70, quando a Zona Franca estava no auge. E, por consequência, cabe dizer que eu sou filho de camelôs, atuantes na cidade de Manaus, a dona Irene, e o meu padrasto, que eu considerava como pai, o senhor Manuel. Então, nós estamos aqui também para contribuir nessa área do direito, e uma felicidade, uma alegria poder dar uma palavrinha que possa fortalecer a sua vida jurídica, a sua carreira de advogado. Gostaria de perguntar ao nosso entrevistado qual foi o momento decisivo que o levou a seguir a sua carreira atual. Qual foi o momento em que houve a virada de chave, onde após ele sonhar na sua infância com várias profissões, que é muito comum no momento quando você é criança, e chega o momento da puberdade ou mesmo da vida ainda jovem adulta, e que você disse assim, não, é advogado o que eu quero ser, é advogado o que serei. Quando foi que isso aconteceu? Olha, toda criança, todo juvenil, adolescente, se inspira em alguém quando quer buscar alguma coisa, alguma profissão. Se quer ser pedagogo, professor, se inspira num professor da infância, numa professora, etc. Se quer ser um médico, vai se inspirar num profissional da área, policial, outras profissões diversas. Na verdade, a minha inspiração para buscar o mundo jurídico começou com Sherlock Holmes, Eu ficava impressionado, aliás, atuei como investigador durante 6 anos da minha vida, porque, para mim, o Sherlock Holmes, com as suas peripécias e toda aquela dramatização de buscar resolver o crime, aquela situação que era posta diante dele, foi o estalo inicial para eu ser algum profissional que estivesse mais ou menos relacionado com essa área que ele atuava. Então começou aí. Mas foi após eu sair do primeiro emprego, Eu sou formado também em teologia, atuei 8 anos no ministério, e depois que eu saí,
comecei a me preparar, estudei na Faculdade de Ciências das Artes da Bahia, lá em Rubem Berta, na Rubem Berta, né, Pituba, próximo ali a Massaranduba. Então, nossa formação, na verdade, é toda, praticamente, a formação acadêmica a nível superior, ela é da Bahia, né? A teologia, o direito, ele vem da Bahia. E depois que eu entrei nesse ramo de empresariado, da educação, eu passei a buscar orientação jurídica, contratei com os advogados, mas interessante, o meu estalo, né, como você falou, a virada de chave foi de uma decepção. E quando eu contratava os advogados, eles não me davam um retorno que eu esperava. Não me deixavam parar do processo, eu não sabia de nada, me deixavam a ver navio, falhavam. Teve advogado, inclusive, que falhou em audiências comigo, então eu ficava decepcionado, chateado. Então eu pensei assim, vou virar advogado e quero fazer exatamente o oposto desses advogados que eu estou contratando, que não estão me atendendo à altura, né? Então, essa virada de chave foi quando eu era empresário e que eu tive algum... decepções. Então eu peguei aquela decepção como se fosse uma mola propulsora para, que eu já era formado em Direito, né, buscar fazer o exame de ordem e finalmente receber a carteirinha da OAB e virar advogado. Perfeito. O interessante, um ponto que eu gostaria de frisar, essa questão da possibilidade de muitas das vezes o advogado trabalhar de forma investigativa, que é o que o nosso colega acabou de dizer, que fez durante alguns anos lá na época da Bahia e em outros estados também. E nós podemos observar uma frase que uma vez eu vi de uma pessoa que dizia bem assim: cuidado com as pessoas, porque nem tudo o que elas pensam, elas falam, e nem tudo que elas falam, elas pensam. Então, às vezes, o propenso cliente, o prospecto cliente, às vezes ele já chega mentindo para o advogado. E existe uma máxima que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, ou seja, eu já falei para pessoas que atendi no escritório assim: rapaz, essa história que tu está contando aí, nem teu filho de 5 anos vai acreditar. E eu tenho certeza que o doutor Edmar também já deve ter passado por situações análogas. Razão pela qual o advogado ele acaba sendo o primeiro crivo do processo, ele acaba sendo a primeira peneira, ele acaba sendo o primeiro processo de purificação, de busca da verdade real, porque o advogado ele tem importância essencial para a justiça, mas essa justiça ela não é somente a justiça estatal enquanto instituição, mas ela é a justiça no sentido mais amplo possível, a justiça ideal, aquela justiça que os filósofos falavam, que é dar a cada um que é seu. Então, com base nessa justiça, eu gostaria de perguntar o seguinte: doutor, nessa sua caminhada, nesses quase 10 anos que o senhor tem aí de advogado, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou ao longo do seu percurso profissional? Quais foram os desafios que o senhor poderia, digamos, enumerar 3 pontos, se seu filho fosse hoje advogado e ele estivesse começando? Quais são os desafios que o senhor passou e que o senhor gostaria que o seu filho fosse um pouco mais perspicaz, um pouco mais inteligente, até mesmo do que nós tivemos que ser um dia? Doutor, um dos grandes desafios da vida é estar sempre atualizado. Novas tecnologias vão chegando e as pessoas precisam se adaptar. O advogado ele nunca para de estudar. O estudo é uma realidade constante na sua vida. Então, um dos grandes desafios meus, eu acredito que de diversos colegas, é buscar o conhecimento e atualização sempre. Se no passado os advogados precisavam correr bastante para alcançar o sucesso, para alcançar os seus objetivos, eu acredito que hoje precisa correr 4 vezes mais, precisa estar sempre à frente.
O outro desafio, além desse de estar atualizado, seria escolher um nicho para atuar. Eu nunca quis desenvolver a ideia do advogado generalista, eu nunca quis seguir nessa direção. Então, eu fiz pós-graduação em mediação de conflito, em arbitragem, em direito público, em direito do consumidor, família e empresarial. Eu procurei, eu aprendi que um advogado pode atuar bem de 3 a 5 áreas, né? Então, eu fiquei dentro desse pacote, fiquei dentro dessa perspectiva. Eu acredito que a escolha de uma área, 2, 3, 5 que seja, para você atuar, isso vai fazer com que você se torne um expert no assunto. Não seja generalista. Procure se familiarizar com as áreas que você mais tem afinidade. Isso aí fará com que certamente você tenha mais sucesso e você tenha mais êxito. Terceiro ponto, procurar dar a resposta ao cliente satisfatória, ser pontual, não deixar o cliente no vácuo, porque quando eu entrei no mundo da advocacia, eu entrei com essa missão de fazer o meu melhor e de não deixar, e de não permitir que eu fizesse com as pessoas que me contratassem aquilo que fizeram comigo quando eu contratava um profissional, né? Então, veja, esse retorno, essa capacidade de interagir com os seus clientes é fundamental. E eu poderia acrescentar aqui, doutor, um quarto ponto, que vai até ser uma espécie de contraponto com isso que eu estou dizendo. Um bônus. Seria o seguinte, não leve os problemas profissionais do cliente para a sua vida pessoal. É assim, se você está ali para ajudar alguém, entre de corpo e alma, mas quando encerrar a sessão, saia de corpo e alma também, porque isso é fundamental para fazer você com os seus clientes é fundamental. E eu poderia acrescentar aqui, doutor, um quarto ponto, que vai até ser uma espécie de contraponto com isso que eu estou dizendo. Um bônus. Seria o seguinte, não leve os problemas profissionais do cliente para a sua vida pessoal. É assim, se você está ali para ajudar alguém, entre de corpo e alma, mas quando encerrar a sessão, saia de corpo e alma também, porque isso é fundamental para fazer você seguir como um bom profissional. Se você internalizar os problemas dos seus clientes e levar para a sua vida pessoal, você não vai conseguir viver bem, nem em casa, nem com seus filhos, nem com a sua mulher, nem com a sociedade de modo geral. Então, entra de corpo e alma e sai de corpo e alma. Quando você estiver atuando, atue como advogado, mas depois leve a sua vida normal, para que isso não interfira na sua vida pessoal, a sua vida profissional não seja o entrave na sua vida pessoal. E a última pergunta, como você, doutor Edmar Ribeiro, define sucesso na sua área de atuação? Existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a derrota só é derrota se eu, depois da queda, permanecer caído. Mas a derrota torna-se uma vitória quando eu me levanto logo após a queda. Sucesso, para mim, não é sempre ganhar,
Mas sucesso é saber perder, aprender com as derrotas e procurar fazer diferente, fazer melhor para não fracassar novamente. É isso. Gente, para ser sincero, eu me considero um privilegiado por poder estar iniciando esse podcast com um amigo tão querido, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, uma pessoa que eu tenho o respeito máximo, que é o Dr. Edmar Ribeiro. E eu quero dizer para vocês que esses pouco mais de 10 minutos que nós tivemos de puro conteúdo, para mim, por que eu digo que eu sou privilegiado? Porque além de fazer as perguntas, eu praticamente eu ganho em porção dobrada, porque por conta de ter o canal, por conta de ter a honra de receber um convidado assim tão ilustre, tão experiente, um empresário que durante muito tempo teve um sucesso expressivo e que, em certo momento da vida, teve que mudar, teve que fazer uma recomposição de carreira por conta do sonho que ele tinha de ser advogado, o sonho que eu também tenho, o sonho que eu vivo ainda, o sonho que fiz a minha esposa ser advogada e espero também fazer o meu filho ser advogado um dia, o João Fernando, que tem apenas 2 aninhos. Vou mandar um beijo para você, meu filho. Um beijo para você, doutora Gilmara Medeiros, minha esposa maravilhosa. Então, assim, gostaria de mandar um abraço aí para toda a família do Dr. Edmar, todo o pessoal que a gente conhece. Então, assim, gente, muito obrigado por estarem até aqui. Eu gostaria de franquear aqui o Dr. Edmar mais 1 minuto para ele fazer suas considerações finais e, após isso, eu fecho o episódio de hoje para, posteriormente, nós termos um próximo convidado com a regularidade que o canal requer. Então, doutor, suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Bruno. É uma honra estar aqui com você. Obrigado a todos os colegas que estão participando desse podcast. E é isso. Não permita que nada venha interceptar o seu sucesso, a sua vontade de vencer, a sua luta pessoal. Você vai alcançar os seus objetivos quando você colocar uma meta. Eu nunca digo assim, você tem que ter um sonho, porque sonhos passam, sonhos e desejos, eles se esvaem. Mas se você colocar como meta na sua vida, Deus vai te abençoar, vai abrir os caminhos e você vai trilhar o caminho do sucesso. Com certeza vai ser muito feliz nessa brilhante jornada que é a advocacia. Muito obrigado, forte abraço a todos. Então, gente, como dizia um dos livros mais bonitos que eu li na minha vida, sonhos não são bobagens. Então, vocês ainda vão ouvir muito falar sobre esse livro. Eu mesmo pretendo fazer uma série no canal sobre esse livro, sobre esses temas que foram ministrados nesse livro, que é de autoria do nosso colega que está aqui ao meu lado. Então, gente, muito obrigado mais uma vez por você ter nos acompanhado até aqui. Curta, comente e compartilhe. Nos ajude a fazer com que essas informações de cunho motivacional, se você mesmo já esteve triste, se você mesmo já teve dificuldade na sua vida e você precisou de uma injeção de ânimo, quem sabe algum amigo seu, algum parente seu, ou até mesmo seu inimigo, pode estar precisando de uma injeção de ânimo como essa que nós nos propusemos dar aqui neste canal. Então, se viraliza piada, besteira, morte de pessoas famosas, por que não viraliza um conteúdo desse que é importante, um conteúdo desse que agrega valor, conteúdo que, apesar de gratuito, ele pode ser transformador na sua vida ou na vida de um amigo seu. Então, curta, comente e compartilhe. Obrigado, doutor Edmar. Forte abraço a todos. Vamos nessa. Pensa nisso você também. Tchau.